Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Hoje iremos dar continuidade às nossas questões de cálculo de probabilidades. Nesta videoaula 47, iremos ver mais 10 questões abordando esse tema importante. Para iniciarmos, vamos relembrar os conceitos do que se quer e do que se tem. O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Vamos à primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2009, a questão 139, que diz o seguinte: a população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados os dados obtidos por pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Está aqui, 95 milhões de pessoas em 1950. Número entre 10% e 15% da população total dos países desenvolvidos, entre 10% e 15%. Muito bem. Em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de, e aí são dadas 5 frações, vamos ver qual delas é a correta. Observem aqui que no ano de 2050 há uma estimativa de 461 milhões de pessoas com mais de 60 anos, para os países desenvolvidos e 1.592.000 pessoas com mais de 60 para países em desenvolvimento. Então vamos à resolução. O que se quer? Qual a probabilidade em 2050 de se encontrar uma pessoa com 60 anos de idade ou mais nos países desenvolvidos? O que se tem? Um gráfico demonstrando a evolução dessa faixa etária em países em desenvolvimento e desenvolvidos. Estimativas nesse gráfico da evolução populacional de 2010 até 2050. Vamos à resolução. Analisando esse gráfico, verifica-se que a estimativa para 2050 desses idosos nos países desenvolvidos será de 461 milhões de pessoas, ou aproximadamente 32,5% da população total desses países desenvolvidos. Se vocês olharem no gráfico aqui, o número 461 está exatamente entre 30 e 35. Então, estimamos 32,5% da população total desses países desenvolvidos. E vamos então agora à pergunta: qual a probabilidade em 2050 de se encontrar uma pessoa com 60 anos de idade ou mais nesses países desenvolvidos? Muito bem, sabemos que a probabilidade de um evento é o número de casos favoráveis desse evento dividido pelo número total de casos. Nesse exemplo específico, nós temos probabilidade favorável, que seria 32,5% em 100. 32,5 pessoas estariam com mais de 60 anos num universo de 100 pessoas. Portanto, 32,5 sobre 100 seria a resposta. Ou, para adequar ao gabarito, seria algo em torno de 8 para 25. Basta dividir 32 por 4 e 100 por 4. Encontraríamos a fração 8/25 e a resposta, então, correta é a resposta C. Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 171 diz o seguinte: a população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto, 1, 2, 3, etc., até 60, custava R$ 1,50, aposta mínima. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade desta última, ou seja, fazer a quina.
Neste caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes, que não tenham 5 números em comum, do que uma única aposta com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina, no segundo caso, em relação ao primeiro, é aproximadamente 1 vezes e meia menor, 2 vezes e meia menor, 4 vezes menor, 9, ou de 14 vezes menor. Vamos ao cálculo para verificar qual das respostas é a correta. O que se quer em quantas vezes diminui as probabilidades de acertar uma quina pela escolha de jogar 9 dezenas em aposta única na Mega Sena? O que se tem? Duas formas de apostar R$ 126 na Mega Sena, cujo valor da aposta mínima era R$ 1,50 em junho de 2009. A primeira, uma cartela única com 9 dezenas. A segunda, com 84 cartelas simples com 6 dezenas cada. Vamos à resolução. Quando o objetivo for o de acertar a Mega Sena, ou seja, 6 dezenas, as probabilidades das duas apostas se equivalem, porque uma cartela com 9 dezenas pode ser desdobrada em combinações de 9, 6 a 6. Dezenas. O que daria combinações de 9, 6 a 6? Dezenas. N fatorial, que é 9 fatorial, N menos P fatorial, o P é 6 fatorial, 9 menos 6 dá 3 fatorial, dividido por P fatorial. Então, teríamos 9 fatorial, dividido por 6 fatorial, dividido por 3 fatorial. 3 fatorial dá 2, dá 6. E 9 vezes 8 vezes 7, 6 fatorial com 6 fatorial simplifica, vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, portanto, 84 apostas simples. Então, veja que quando o objetivo é acertar exatamente o prêmio maior, que é a Sena, né, da Mega Sena, então equivale, tanto faz eu jogar uma cartela, né, em termos de probabilidades, tanto faz eu jogar uma cartela com 9, pagando R$ 126 naquela época, ou jogando 84 cartelas simples, a vezes 1,50, que daria os mesmos R$ 126, ok? Mas o exercício não quer saber isso, ele quer saber qual é a probabilidade do apostador acertar a quina, acertar uma quina. É melhor jogar 84 cartelas ou melhor jogar uma única cartela? Vamos ver, então, a resposta para essa situação. Considerando o objetivo exclusivo de acertar uma quina, uma cartela simples com 6 dezenas, uma cartela simples possui 6 combinações de 6, 5 a 5, que dá 6 fatorial, dividido por 5 fatorial, por 1 fatorial, né? N é 6, P é 5, 6 menos 5 dá 1. Muito bem, 6 fatorial simplifica 6 vezes 5, 5 fatorial simplifica, vai dar exatamente 6 combinações ou 6 possibilidades de fazer uma quina. Portanto, quem joga 84 cartelas simples vai estar jogando, na realidade, 504 quinas diferentes, ou 504 possibilidades de acertar a quina. 84 vezes 6 dá 504. E a outra situação, uma aposta única com 9 dezenas. Bom, 9 dezenas, combinando essas 9 dezenas 5 a 5 para obtermos as chamadas quinas, nós vamos encontrar 9 fatorial dividido por P fatorial, que é 5 fatorial, por N menos P. 9 menos 5 vai dar 4. O que vai dar, então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, quando chegou no 5 fatorial simplificou, dividido por fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Portanto, esse cálculo vai nos produzir 126 possibilidades. Antes nós tínhamos 84 vezes 6, 504 possibilidades. Então, qual vai ser a relação entre essas modalidades de jogo? Será 504 dividido por 126, o que vai dar exatamente 4. Ou seja, nós temos 4 vezes mais chances de acertar a quina jogando 84 cartelas simples, no mesmo valor que uma única cartela com as 9 dezenas, pois isso vai representar 126 jogos. 504 dividido por 126 vai dar 4. Portanto, a probabilidade de se jogar 9 dezenas em uma aposta única é 4 vezes menor. E a resposta correta é a resposta C, 4 vezes menor. Ficou claro? Entenderam? Vamos para a próxima. Também no ano de 2009, a questão 145 diz o seguinte: o controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%.
Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? E são dadas aí 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a probabilidade de 2 telefones apresentarem defeitos dentre 4 adquiridos no mesmo lote? O que se tem? A probabilidade de defeito é 0,2% nesse modelo de telefone celular. Vamos à resolução. Numa aquisição de 4 telefones, existem combinações de 4 2-a-2 que poderão ser os aparelhos com defeito. O que são combinações de 4 2-a-2? 4 fatorial dividido por P fatorial, que é 2, dividido por N menos P, que também dará 2, tá certo? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, simplifica, 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2, vai dar 4 vezes, vai dar, simplificando, vai dar 6, não é? Ok? 3 vezes 2, 6. Muito bem, são então 6 possibilidades de agrupar esses telefones 2-a-2. Então, o cliente comprou 4 aparelhos, eu posso reuni-los, combinando-os de 6 formas diferentes, 2-a-2. Muito bem, a probabilidade de um telefone apresentar um defeito é 0,2%. Portanto, a probabilidade de 2 telefones simultaneamente apresentarem defeito será 0,2% ao quadrado, 0,2 vezes 0,2. As probabilidades se multiplicam porque são eventos independentes. Analogamente, a probabilidade dos outros 2 aparelhos não possuírem defeito é 100% menos 0,2%, ou seja, 99,8% para cada um deles. Logo, para que os 2 simultaneamente não apresentem defeitos, eu vou pegar então 99,8% e vou elevar ao quadrado, vou multiplicar por 2 vezes essa possibilidade. Então, ou seja, vamos lá, quando se compra 4 aparelhos, para que 2 deles apresentem defeito, eu vou ter que fazer o seguinte: desses 6, vou fazer todas as combinações possíveis, desses 4, perdão, vou achar 6 possibilidades, e sei que para acontecer simultaneamente os 2 defeitos, eu vou ter uma probabilidade de 0,2 ao quadrado. Por outro lado, para que aqueles outros 2 que não apresentarem defeito, que não tiveram defeito, tenham garantidamente não possuírem nenhum defeito, eu vou considerar o contrário, que eles têm 99,8% e não 100% de probabilidade de estar sem defeito. Ok? Então vamos lá. Então a possibilidade de ocorrer o evento citado vai ser igual ao produto das possibilidades das etapas intermediárias. Então, o que significa? Que a probabilidade de ocorrer esse evento será 6 vezes, porque são 6 possíveis combinações, de 2 telefones elevado ao quadrado com defeito, né? E 99,8 ao quadrado que também não possuem defeito. Multiplicando tudo isso vai dar um número que não importa o que é, porque o exercício pede uma resposta expressa em termos percentuais da probabilidade, o que no caso aqui vai ser exatamente a resposta C. Ok? Essa é a probabilidade de não ocorrer apresentarem exatamente 2 defeitos, né? Os 2 estiverem com defeitos. Vamos para a próxima. No ano de 2010, a questão 147 diz o seguinte: a figura abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Cada número indicado na figura 2 representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa na via indicada. Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento no deslocamento do ponto C ao ponto B, passando pela estrada E4, quando se passa por E3. Então, vejam bem. Então, se eu quiser fazer um trajeto, estou indo de A para B, digamos que fui até C e de C para B. Então, o exercício no enunciado diz o seguinte: quando eu vou de C para B, eu vou olhar na figura 2 e vou ver que aparece aqui, ó, um fator 0,3. O que é esse fator 0,3? Significa que há uma probabilidade de 30%, 30 sobre 100 é 0,3, 30% da pessoa encontrar engarrafamento quando ela vier por esse trecho aqui de C até B. 30%. Ficou claro?
e passando de C para B, ao invés de vir direto por essa estrada, fizer esse outro contorno aqui, vindo pelo trecho E3, essa probabilidade aumenta para 0,5. Ela tem 50% de chance de encontrar engarrafamento. Ficou claro o significado dessa figura 2? Então, esse 0,8, 0,3, 0,5 e assim por diante são as probabilidades de ocorrer engarrafamento. Muito bem. Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B, de A para B. Ela pode ir de A para B fazendo ACB ou ADB. E ACB ele pode ir por dois caminhos, por E3 ou por E4. Da mesma forma de D para B, por E5 ou por E6. Muito bem. Então ela deseja fazer esses trajetos usando exatamente duas das vias indicadas, porém percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento. Ela quer buscar um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento. E o melhor trajeto seria qual deles? Então vamos ver qual delas é a resposta correta. O que se quer? Qual o melhor trajeto entre A e B que Paula terá menor probabilidade de pegar engarrafamentos? O que se tem? A figura 1 ilustrando os trajetos possíveis entre as cidades A e B. Essa aqui é a figura 1. A figura 2 ilustrando as probabilidades de engarrafamentos em cada trecho. Porque nós comentamos coisas diferentes, probabilidades de engarrafamento. Sabe-se ainda mais que as probabilidades são independentes. Então vamos à resolução. As possibilidades de ocorrer um evento de etapas independentes é dado pelo produto das possibilidades de cada etapa. Então, se Paula vai de A até B, usando determinados caminhos diferentes, e cada um tem uma probabilidade diferente, então, obviamente, que essas probabilidades, essas possibilidades irão se multiplicar, visto que essa movimentação, né, de A para C, de C para B, são eventos independentes, ok? Bom, agora, com cuidado, vamos analisar o que é que o enunciado do exercício pede. Ele pede qual o melhor trajeto que Paula terá menor probabilidade de pegar engarrafamento. Se ela pudesse não pegar nenhum engarrafamento, seria o ideal. Então, em termos de probabilidades, qual é a menor possibilidade disso acontecer? Muito bem, então vamos prestar atenção na resolução dessa questão. A probabilidade de Paula pegar um engarrafamento entre A e B, agora a probabilidade dela pegar, o que é? 1 menos P de E. Vamos lá. A probabilidade dela pegar um engarrafamento é 1 menos P de E. Quem é P de E? É a probabilidade de não pegar engarrafamento. Então, veja bem, a probabilidade dela pegar um engarrafamento é o oposto de não pegar. Eu vou resumir. Se ela tivesse uma probabilidade de não pegar engarrafamento de 40%, a probabilidade de pegar engarrafamento seria 60%. 0,6 e 0,4. 0,6 mais 0,4 dá 1. 1 é a soma dessas possibilidades de pegar ou não pegar. Ficou claro? Então vamos lá. Estamos analisando a probabilidade de Paula pegar um engarrafamento. Pegar. Seria o quê? Seria 1 menos a probabilidade de não pegar o engarrafamento. Então vamos lá. O trecho E1 diz aqui no enunciado que a probabilidade de pegar engarrafamento é 0,8. Portanto, de não pegar é 1 menos 0,8, que vai dar 0,2. A probabilidade E2, que seria exatamente entre A e D, é 0,7. De não pegar é 0,7, 1 menos 0,7, que dá 0,3. Então, a de E3, essa aqui, ó, que a probabilidade é 0,5, 1 menos 0,5 dá 0,5, e assim por diante, ok? Muito bem, então as probabilidades de não pegar estão aqui. E a probabilidade, então, de pegar é 1 menos a de não pegar. Ficou claro? É complementar disso. Então, vamos lá. A probabilidade, então, que o exercício coloca aqui o trajeto E1 e E3, o trajeto indo de A até B4, fazendo E1 e depois E3. E1 seria 0,8, 0,5, mas porém ela não vai fazer o 0,8, 0,5, vai fazer o quê?
vai fazer E1, E3, vai fazer 02, vai fazer 0307, que é de não pegar, está aqui, nós já vimos calculado, ó. E1 é 02 e E3 é 0, perdão, E2, E4, não, perdão, está aqui. E1, E3 é 0205, E1 é 02 e E3 é 05, é a probabilidade de não pegar, é o oposto que nós vimos lá. O oposto de 08 é 02, o oposto de 05 é 05, tá certo? Então tá aqui, ó. E1, E2 seria 02 vezes 05. 02 vezes 05 dá 0,10. 1 menos 0,10 vai dar 0,90. Então a probabilidade de Paula não pegar no engarrafamento vai dar 0,90 ou 90%. Se ela for por E1, E4, pelo caminho, então, E1, E4, E1, E4. Veja bem, qual a probabilidade de E1 é 0,2, E4 é 0,7. 0,2 vezes 0,7 vai dar 0,14. 1 menos 0,14, 0,86, 86%. O itinerário C, E2, E4. Bom, o E2, E4, eu fiz o cálculo aqui, mas se vocês observarem, para que ela vá de A até B, ela não pode fazer E2, E4. E2, E4 é uma possibilidade impossível, né? Não é possível ela fazer isso aqui. Foi feito só o cálculo, mas já é desconsiderado. Vamos para a alternativa D, E2, E5. E2, a probabilidade de E2 é 0,3 e de 5 é 0,6. Então vai ficar 0,3 vezes 0,6, o que vai dar 0,18. 1 menos 0,18 vai dar 0,82. Então, a alternativa D dá 0,82 ou 82%. E finalmente a alternativa E, que é E2, E6. E2, E6, por aqui é possível. O E2 é 0,3 e o E6 é 0,6. E o E6, perdão, é 0,4. 0,3 vezes 0,4 dá 0,12. 1 menos 0,12, 0,88. Então, dessas 4 possibilidades, uma deu 90%, outra deu 86%, outra deu 82%, outra deu 88%. A menor delas, a menor probabilidade, é a que deu a probabilidade D, né? E2, E5. E2, E5, e foi de 82%. Ok? Ficou claro? Então, prestar atenção no enunciado da questão, né? O exercício não pede a maior probabilidade de não pegar engarrafamento, ela pede a menor probabilidade de pegar o engarrafamento, tá certo? Há uma pequena diferença na interpretação desse enunciado. Vamos para a próxima. Também do ano de 2010, a questão 173 diz o seguinte: o diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então, o tamanho dos calçados variava de 35 até 39, né? 39, 38, 37, 36, 35. E aí ele encontrou uma funcionária calçando 39, 10, 38, 3, 37, 5, 36 e 6, 35. Vamos lá o que ele quer saber. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, qual é a probabilidade dela calçar 38 exatamente? Qual é a probabilidade dela calçar 38 exatamente? São dadas 5 alternativas. Vamos ver qual delas é correta. O que se quer? Qual a probabilidade de uma funcionária escolhida ao acaso que calça mais que 36 calçar exatamente 38? Essa foi a pergunta. Ela, sabemos que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade dela calçar 38. Então, vamos prestar muita atenção, porque da interpretação correta do que se quer é que nós vamos achar a resposta adequada. O que se tem? Pesquisa efetuada com os funcionários sobre o tamanho dos calçados femininos que calçavam sendo, e aqui temos 39 calçando uma calçando 39, 10 calçando 38, 3 calçando 37, 5, 36 e 6, 35, extraído dessa tabela aqui. Então vamos à resolução.
Do total das 25 funcionários, se nós somarmos 1 mais 10 mais 3 mais 5, 6, vamos encontrar 25. Desse total das 25, 14 calçavam mais de 36. 14 calçavam mais de 36. Quem calça mais de 36? 3 mais 10 mais 1. 3 e 10, 3 mais 1, 14. De 37 até 39 existem 14. Dessas 14 funcionárias, ou seja, desses 14 números, né, utilizados, 10 estavam exatamente 38. 10 calçavam exatamente 38. Muito bem, então eu sei que das 25 funcionárias, 14 calçavam mais do que o número maior que 36. E desse tanto, 10 calçavam exatamente o número 38. O que o exercício quer saber? Qual a probabilidade, ao acaso, de que uma funcionária que calça mais que 36 calça exatamente 38. Então ficou fácil. O que é a probabilidade? É o número de eventos favoráveis dividido pelo número total de eventos possíveis. Favoráveis são 10. São 10, porque são 10 calçavam exatamente 38. E possíveis, dentre as 14 que calçavam mais de 36. Então 10 dividido por 14, simplificando, dá 5 sétimos. E a alternativa correta é a resposta D. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 166 diz o seguinte: todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então temos aqui a campanha de vacinação contra a gripe suína, as datas de vacinação, começando em março, depois março e abril, depois abril e maio e finalmente em maio. Okay? Então eles fizeram uma sequência de vacinação, começando como público-alvo, primeiramente os trabalhadores da saúde indígenas, onde foram vacinadas 42 pessoas. Depois portadoras de doenças crônicas, vacinadas 22. Adultos saudáveis entre 20 e 29, 56. População com mais de 60 anos, 30. E, finalmente, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos foram 50. Se nós somarmos isso tudo, vamos encontrar 200. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é... E são dadas as 5 alternativas. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a probabilidade de uma pessoa atendida no posto de vacinação ser portadora de doença crônica? O que se tem? Tabela de vacinação. São 5 grupos vacinados, do total de 200 pessoas, né? Somando essa coluna aqui de pessoas, encontramos 200. 22 eram exatamente deste grupo aqui, portadoras de doenças crônicas. Vamos à resolução. Qual a probabilidade dessa pessoa ser portadora dessa doença? Vamos pegar então a probabilidade de doenças crônicas, é o número de eventos favoráveis para as doenças crônicas dividido pelo total. Foram 22 pessoas vacinadas dentro desse grupo, dividido pelo total de 200 pessoas vacinadas, o que dá 22 por 200, ou 11 sobre 100. 11 por 100 é 11%. E a resposta correta é a resposta C. Ok? Vamos para a próxima. Também desse mesmo ano, a questão 165 diz o seguinte: o gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa, de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CGI. Então nós temos aqui uma tabela onde estão colocadas as porcentagens de domicílios, segundo a velocidade de conexão à internet. E depois, então, uma faixa de classificação até 256K, entre 256K e 1 MB, de 1 MB a 2 MB, de 2 MB a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e acima de 8. Tá certo? Muito bem. E depois não sabem ou não quiseram responder.
Então, essa tabela aqui, esse gráfico aqui, vai nos dar os dados para resolver o que o exercício pede. Então, vamos lá. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 megabytes neste domicílio? Então, são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a probabilidade de um domicílio pesquisado, ao acaso, possuir banda larga de conexão com pelo menos 1 megabyte de velocidade? O que se tem? Gráfico demonstrando o percentual de domicílios com conexão à internet por faixa de velocidade. De 1 a 2 megabytes, aqui ó, 15%, de 2 a 4, 5%, de 4 a 8, 1%, e de 8, acima de 8, também 1%. Então, dos domicílios que estão com 1 ou mais, né, acima de 1, existe um total de 22%. 15 mais 5, 20, mais 1, 22%. Vamos ver os outros. Até 1 megabyte, que seria a soma de até 256, mais entre 256 e 1, 34 mais 20, dariam 54%. Não souberam, foram 24%. Portanto, os que não souberam, mais os que não tinham uma internet de banda larga acima de 1 megabyte, totalizavam 78%. Portanto, resolução ficou já do próprio cálculo, saiu a resolução. Pelas informações extraídas do gráfico, existem 22% de domicílios que atendem esse requisito. E a resposta D é 22% ou 0,22 sob o formato decimal. Ficou claro? Essa é bem simples, né? Era só interpretar o gráfico. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 167 diz o seguinte: em um jogo disputado em uma mesa de sinuca há 16 bolas, uma bola branca e 15 bolas coloridas, as quais, de acordo com a coloração, vale de 1 a 15 pontos, um valor para cada bola colorida. O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar 2 das 15 bolas em quaisquer caçapas. Os valores dessas 2 bolas são somados e devem resultar em um valor escolhido pelo jogador antes do início da jogada. Então o jogador deve cantar a jogada antes dele bater com o taco na bola branca, que vai bater em 2 coloridas ou mais e vai encaçapar, pelo menos 2 delas tem que encaçapar coloridas, e a soma dos pontos dessas 2 coloridas tem que ser o valor que ele cantou antecipadamente. Arthur, Bernardo e Caio escolheram os números 12, 17 e 22 como sendo resultados de suas respectivas somas. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de ganhar o jogo? Então vamos à resolução. Muito interessante essa questão. O que se quer? Dentre os 3 jogadores de sinuca, qual deles tem maior probabilidade de ganhar? É possível haver diferença nessas probabilidades? É possível. Vamos ver por quê. A mesa de sinuca tem 16 bolas, uma branca e 15 coloridas. A branca vai ser jogada em cima das coloridas. Cada uma dessas 15 coloridas são pontuadas de 1 até 15. Bola 1, bola 2, bola 7, a bola preta e assim por diante. A bola branca é usada para acertar 2 bolas e encaçapá-las. A branca vai ter que acertar 2 bolas e fazer com que essas bolas caiam em alguma dessas caçapas ou até na mesma caçapa, essas 2 bolas. Cada jogador define previamente a soma das 2 bolas que pretendem caçapar. Arthur, Bernardo e Caio escolhem, respectivamente, 12, 17 e 22 como resultados prováveis das somas que pretendem obter. Então vamos à resolução. Arthur escolheu 12 pontos. Então, para ele totalizar 12 pontos, deverá fazer um dos seguintes pares de encaçapamento. A bola 1 com a bola 11, cuja soma vai dar 12. A bola 2 com a 10. Ou a bola 3 com a bola 9, ou a bola 4 com a 8, ou a 5 com a 7. Fazendo essa sequência, nós estamos subindo de 1 e 1, a próxima seria 6 e 6, não existe essa possibilidade, porque a bola são só uma única bola com um único número, são 15 bolas, né? Então não tem como encaçapar 6 e a bola 6. E na sequência seria 7 e 5, que já está aí considerada, portanto existem apenas 5 possibilidades de Arthur
acertar os 12 pontos que ele estabeleceu. 5 possibilidades. Já Bernardo, para totalizar 17 pontos, deverá fazer um dos seguintes pares: 2 com 15, 3 com 14, 4 com 13, 5 com 12, 6 com 11, 7 com 10 e 8 com 9. Ok? Essa soma dá 17 pontos. E daí para frente volta-se a repetir as sequências anteriores. Então, quantos números ele pode fazer para totalizar 17? 7 possibilidades. 7 possibilidades. Já melhorou aqui. Finalmente, Caio escolheu 22. Parece que 22 daria uma soma maior ou melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Para ele alcançar 22, deverá fazer um dos seguintes pares: 7 com 15, 22, 8 com 14, dá 22, 9 com 13 e 10 com 12. Não tem duas bolas 11, portanto, não tem essa quinta possibilidade, né? Ou mais que isso. Portanto, apenas 4 possibilidades. Então, a melhor condição aqui foi a de Bernardo, depois a de Arthur e finalmente de Caio. Vamos ver o que diz a resposta C. O que tem a maior probabilidade de ganhar o jogo é Bernardo. Bernardo, porque há 7 possibilidades de compor a soma. De fato, 7 possibilidades. Contra 5 para a escolha de Arthur. 5 possibilidades para Arthur e 4 para Caio. Portanto, a resposta correta, de fato, é a resposta C. Ok? Ficou claro? Vamos para a próxima. Também do ano de 2011, a questão 159 diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Então, nós temos um gráfico chamado de perfil da ilha de calor urbano. Ela começa aqui na rural, sobe no comercial, atinge seu ápice no centro, cai novamente para o residencial urbano e também cai novamente para o residencial suburbano, não é? Então vejam que essa que está abaixo de 31, essa também e essa também. As outras duas estão acima de 31 graus. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, Rafael mora no centro. A probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas e aí são dadas as 5 possibilidades, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a probabilidade de Rafael escolher uma região adequada às recomendações médicas? O que se tem? Rafael mora no centro. O gráfico mostrando o perfil de uma ilha de calor urbano apresenta as temperaturas em 5 regiões. A recomendação médica para Rafael morar é em locais em que a temperatura esteja abaixo de 31 graus. Exceto a região do centro, que é 33 graus e meio, e comercial 31,2 graus, as outras 3 regiões representadas satisfazem essa condição: a rural, a residencial urbana e a residencial suburbana. Todas essas 3 atendem ao requisito. Vamos à resolução. O que se quer? A probabilidade de Rafael escolher uma região adequada. Então, probabilidade de A é o número de eventos favoráveis para A pelo número total de eventos. Ok? O número favorável para Rafael ir são 3. São 3 regiões que ele pode morar, que são abaixo de 31. Né? Então, são 3. E qual o número total de regiões possíveis? Bom, aqui o exercício mostra 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seriam 3 sobre 5. A gente é induzido a fazer 3/5, que é uma das respostas, inclusive, e achar que isso está correto. Não. Não, porque Rafael já mora numa dessas regiões. E ele vai ter que escolher, dentre as 4 possíveis, o NT possíveis, as 3 que são, de fato, atendidas pelo quesito abaixo de 31 graus. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é de 3 em 4, certo? Pois Rafael já mora numa dessas regiões. Então, não pode ser a quinta, 3/4 e não 3/5. E a resposta correta é a resposta E. 3 em 4 é a probabilidade de ele achar uma dessas regiões e atender aos
requisitos médicos. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 149 diz o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês são dadas 5 alternativas. Vejam, são 3 alunos que estão se qualificando para o intercâmbio, ambos falam inglês, são 3 alunos. A probabilidade de que qualquer um deles fale e compreenda inglês é de exatamente 30%, né? E o que acontece? O examinador, o entrevistador, joga uma pergunta e espera que um desses alunos entenda e responda. Então vamos ver qual é a probabilidade. O que se quer? A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida em inglês por um dos alunos. O que se tem? A probabilidade do aluno compreender e falar inglês é 30%. 3 alunos, nestas mesmas condições, recebem ao mesmo tempo uma pergunta oral do entrevistador. Então vamos à resolução. A possibilidade de um evento, esse evento é ser entendido e ter a resposta dada em inglês, esse evento, é dada pelo produto das possibilidades das etapas intermediárias desse evento. Ou seja, o primeiro aluno tem uma probabilidade de 30% de entender o que o entrevistador falou. O segundo, da mesma forma, e o terceiro, da mesma forma. Todas essas probabilidades, esses eventos, são independentes. São etapas independentes do global. Portanto, as probabilidades de cada aluno não responder essa pergunta, então vamos para a negação. A probabilidade de um aluno não responder essa pergunta é 100 menos 30, que é 70%. Então, a probabilidade dos 3 alunos não responder essa pergunta é 70 vezes 70 vezes 70. Vejam que a possibilidade de um evento é dada pelo produto das possibilidades das etapas intermediárias. Então, se a possibilidade do aluno 1 não responder é 70, 0,7, 2 é 0,7 e é 3, 0,7. Isso vai dar 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343, ou 34,3%. Então, os 3 alunos têm uma probabilidade de não responder, porque não entenderam ou porque não falam, 34,3%. Os 3. Porém, a probabilidade de um deles entender e responder é 100 menos 34. É o contrário, é o evento oposto. O evento não responder, o seu evento oposto seria responder. Então, para responder é 100 menos 34, ou seja, 65,7% é a probabilidade de um deles entender e responder. E a resposta é a resposta D. Ficou claro? Veja que essa é uma questão muito mais de interpretação de texto do que de matemática, tá certo? O que o exercício pede? A probabilidade do entrevistador ser entendido. Ora, para ele ser entendido, um deles tem que entender e responder, tá certo? Dentre os 3. E essa probabilidade é 65,7%. Ficou claro? Vamos para a próxima. E com isso nós encerramos as 10 questões da videoaula de hoje. Já estamos perto do final do nosso curso. Espero que todos tenham entendendo bem cálculo de probabilidades. Vocês podem ver pelas essas últimas videoaulas que em média 3 até 4 questões no mesmo ano caem envolvendo probabilidades, geralmente mais 1 ou 2 de estatística. Então esses últimos 2 assuntos que nós estamos enfocando, né, de estatística e probabilidades, geralmente caem nessas provas do Enem. Espero contar com vocês. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal. Iremos brevemente apresentar boas novas para aqueles que estiverem inscritos. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até uma próxima. Muito obrigado.